Fala, meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais um Orange Juice. Orange Juice aí vitaminado hoje por várias inteligências pensantes e também computacionais aí por trás desse ecossistema aí que vem aumentando agora, reforçado pelo ChatGPT, né? Por que não? Eu vou te falar que eu já tô meio saturado desse negócio de IA. Eu já mexo com IA há um bom tempinho. Já brinquei com bastante coisa, principalmente na época que a gente falava de transferência de estilos, né? Isso era o quê? 2017, 2018? Que a gente começou a falar disso mais muito com força. E, cara, IA ainda nos dias de hoje, basicamente é muita fora estatística aí, cara, muito cálculo na cabeça. A gente só tá aprendendo maneiras diferentes de fazer isso. Mas, para não ficar só na minha visão cansada sobre o assunto, vamos discutir aí um pouquinho hoje com o nosso amigo William Silva. Bem-vindo. Senhor Gata, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Não precisa se apresentar, ou se quiser se apresentar de novo, fica à vontade. Fala, Jojo. Prazer estar aqui de volta. Dessa vez super bem acompanhado, e bora falar aí sobre inteligência artificial, sobre muita tecnologia, muita coisa nova que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E também aqui com nós hoje, também conhecido como irmão mais novo de Jesus, que literalmente aí não foi ainda caminha entre nós. Hoje, o nosso querido amigo Guilherme Gerolamo. Prazer, gente, eu sou o Guilherme, eu sou QA atualmente, estudo IA há uns 4 anos, sou exímio tester e gosto muito dessa parte de IA, gosto muito da inteligência no geral, de como funciona todo o fluxo. É uma coisa que me encanta bastante. E também, igual o Joel, tenho brincado com ela já há alguns anos, tenho feito algumas coisinhas que funcionam e não funcionam, mas estamos aí. Agora eu já vou de cara perguntar pra vocês, depois a gente pode até encerrar o programa, se vocês quiserem. A gente já pode fechar o estúdio, entregar a chave pras IAs e dizer, vamos embora pra casa? Como é que funciona? Já tá nesse nível ou não? O próximo episódio, o ChatGPT que vai gravar, já. Ah, entendi. Faz sentido pra mim. Mas pra vocês, assim, gente, o que vocês estão vendo aí hoje? Vocês, já pra matar de cara, vamos responder já a resposta mais importante e depois a gente responde as outras. Vamos inverter aqui o caso. Pra vocês, o que vocês entendem, principalmente pro mundo do desenvolvimento, do desenvolvedor? O que é esse ChatGPT, GPT-4 e as novas variações que a gente tá vendo aí, Copilot, Copilot X? O que essas ferramentas querem dizer pra nós? Resposta é bem objetiva, de cara. Para mim, o ChatGPT é inovação, é a primeira IA que entende o que realmente a pessoa está falando. Não quer dizer que ele vai te responder certo, adiantando, né? O ChatGPT, ele sempre tem uma resposta afirmativa dentro da base de conhecimento dele, não quer dizer que é a resposta certa, mas é muita inovação no nosso dia a dia. Muita gente tem falado, o ChatGPT vai substituir os programadores, tem muita essa conversinha. Eu acho que por mais que o ChatGPT seja uma plataforma incrível, no geral, ele entrega pra gente informação, coisas rápidas, exemplos práticos, ele ainda não é uma coisa perfeita, mas mesmo assim é uma evolução muito grande para as pessoas hoje em dia que jogavam no Google e tinham que olhar links e links até achar uma resposta. Você poder precisar uma coisa específica, ele te entregar, é uma revolução absurda. Muita gente tem utilizado isso para conhecer novas áreas e conhecer muita coisa. Então, ele é uma coisa incrível, mas ainda não é perfeito. Eu vou na minha linha aqui, eu acho que o ChatGPT, cara, ele tem um milhão de ideias, para mim 1 milhão de tipos de profissões, mas eu vou focar aqui no desenvolvedor. Para mim, o esquema desse ChatGPT, do Copilot, né, do GitHub Copilot, Copilot X, das ferramentas da Microsoft, agregadas por Bing, esqueci o nome da inteligência deles lá que estão utilizando, acho que até o ChatGPT mesmo por trás. Mas enfim, pro mundo do desenvolvedor, eu acho que para mim é muito focado em velocidade. Por exemplo, aproveitar que o Guilherme tá aí hoje, QA. Eu não acho que até hoje ninguém me convenceu que teste automatizado é uma coisa que você tem que usar em todo lugar. Eu sei que a maioria das pessoas, que é a maioria forte, né? Mas muitas pessoas do mundo do desenvolvimento falam que testes automatizados é uma coisa que sempre tem que ter. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu acho que isso depende muito do negócio, quanto o teu negócio está vivo, enquanto ele está se achando, está mudando. Se você tem que reescrever muito do seu código conforme essa regra de negócio muda, eu não sei se isso é tão viável assim. Agora, com um chat GPT que você consegue literalmente cuspir casos de testes, na maioria já, sei lá, 90% escritos, onde você consegue fazer poucos ajustes depois nessa cobertura, cara, acho que a gente começa a partir para um novo patamar, né? Eu vejo também nisso, assisti bastante vídeo, fiz bastante brincadeira com o chat GPT e eu acho que assim, para mim, ele traz uma nova maneira de se pensar. Uma das coisas que para mim foi mais incríveis que eu vi assim no chat GPT, cara, não foi ele fazer jogo como eu vi por aí, chat GPT fazendo jogos
inteiro do zero, ele pegar, construir, formatar uma tela inteira assim do zero, porque eu acho que essas coisas, quando você está trabalhando em equipe, fazer o ChatGPT nessas situações, cuspir um código que seja compatível com o teu time, esteja dentro das restrições de projeto, não é uma coisa assim tão simples. Mas, por exemplo, eu vi um cara fazendo uma coisa mega simples com o ChatGPT e, cara, aquilo ali, eu olhei para aquilo e falei, isso me pouparia pelo menos aí uns 20 minutos. O cara simplesmente chegou e falou assim, ChatGPT, eu preciso saber de todas as países que têm lojas virtuais da Amazon e tal. Depois que você pegar todas essas listas desses países que têm lojas virtuais da Amazon, pega isso e coloca dentro de um array para mim, em JavaScript, colocando o link da página e a sigla do país, aquelas duas letrinhas do país. Cara, isso me pouparia um tempo legal. De eu ir no Google, procurar sobre quais são as lojas que tem, quais são os países que tem, procurar as siglas correspondentes e tal, colocar. Isso eu colocar num prompt, ele já me cuspir o código JavaScript disso pronto, e isso pra mim é um grande diferencial. E assim, não é o cara fez uma grande coisa com tecnologia, algum de código. É realmente uma questão do negócio, uma questão de realmente que eu teria que validar, que eu ia perder um mó tempão pesquisando isso na internet. Então, pra esse tipo de coisa, eu acho que a gente ganha muito tempo. Os 20 minutos foram chutados pra baixo, né, Joel? Pois é, cara, dependendo do que tiver que procurar, em quantas coisas que for. É aquele negócio, numa quarta-feira produtiva, mas se você for numa segunda-feira, depois de uma festa no domingo, provavelmente seriam 40 minutos por aí. Mas é bem legal esse exemplo que você trouxe, porque era uma pergunta bem trabalhada, uma pergunta bem específica, né? Porque a maioria das IAs, seja o ChatGPT ou seus concorrentes que estão saindo a rodo agora por conta do ChatGPT, se você não fizer a pergunta certa, pode ter certeza que você vai ter não a resposta errada, mas não a resposta que você está esperando. E assim, pelo menos para nós do mundo de tecnologia, não é uma coisa assim nova a gente ter coisas sobre IA. Então a gente já trabalha com inteligência artificial dentro da área de programação tem algum tempo, né? Tem muitas empresas que trazem elementos de IA para quem coda já faz um bom tempo, né? Então o Codota, o Kite, Tab9, Deep Code, então são coisas que vieram antes e já trazem muita coisa da parte de IA para o desenvolvimento, né? Não é desenvolver IA, é trazer ferramentas de IA para o desenvolvimento de código. E não são ferramentas novas. Eu acho que o grande diferencial do ChatGPT é realmente como você interage com ele, né? É muito fácil, né? Muito tranquilo. Pegar um pouco do que o Joel falou sobre teste automatizado, a partir de QA e tal, eu tenho uma pessoa que eu acompanho que ele fala muito sobre testes automatizados. Recentemente, ele deu um contexto sobre um projeto. Ele especificou um projeto que não tinha página ainda, especificou como que deveria ser o teste baseado em lista de regras de negócios, entregou pro ChatGPT. E ele entregou de volta uma sequência de testes para você automatizar, que quando o projeto saiu, uma semana depois, ele aplicou daquela forma que o ChatGPT deu e fez 100% efetivo. Então, existem muitas maneiras de você pegar o ChatGPT como um desenvolvedor, falar a pergunta certa para ele e receber uma resposta que te pouparia muito tempo. Porque essa parte que ele poupou tempo seriam uns 40, uma hora numa quarta-feira boa ali, que ele pegaria toda a regra de negócio, elaboraria, o que deveria testar em cada campo, e o ChatGPT entregou para ele com 10 minutos de perguntas. Ele vai fazendo perguntas em cima e foi pegando informação. Então tem muita coisa que o ChatGPT pode te entregar, como ele sendo um dos exemplos, que te pouparia um tempo, mas não te dá dando um código pronto. Não te está dando uma coisa que você só aplica e acabou, sabe? Então é muito bom, numa visão de desenvolvedor, várias coisas que ele pode proporcionar. Aproveitando até, Guilherme, explica um pouco pra gente o que é a cobertura de testes, né? E o que esse cara fez com a cobertura, né? A cobertura de testes, explicando de uma maneira simples, você tem uma parte da aplicação que foi desenvolvida ou que vai ser desenvolvida, vamos supor, um sistema de login, cadastro e pesquisa em seguida. A cobertura de testes é você olhar, ok, o campo de login, o que ele deve realizar, o que ele deve barrar, como um usuário normal vai utilizar, como um usuário normal não vai utilizar. Você está criando, vamos dizer assim, um script de coisas que a pessoa iria testar para funcionar e para quebrar o seu código. Então, essa seria a maneira, acho que simples de especificar o que é uma cobertura de teste. Você vai preparando sempre, antes de você chegar a funcionalidade na sua mão, você prepara o que você vai testar. Isso poupa tempo na hora do desenvolvimento, isso cria mais oportunidade de você encontrar mais erros, porque você começou a pensar isso muito antes. Quando acontecer,
já vai ter tanta coisa na lista, você fala, putz, tem uma coisa nova. Olha, tem uma coisa nova pra testar aqui. Então, é meio que isso, a cobertura de teste. Pra mim, uma outra diferença também, assim, do ChatGPT, porque o que eu mais escuto aí é a galera que tá pensando em fazer transição de carreira e tal, falando, vai substituir o júnior, vai substituir a galera que tá começando a carreira. Eu não vejo assim, cara. Eu acho que, de novo, pra mim é uma questão de acelerar. Então, por exemplo, você fazer validação do CPF. Provavelmente o cara que tá começando na programação, ele nunca ouviu falar de dígito verificador, né, que a gente tem quando a gente tem que fazer a validação do CPF, por exemplo. E, cara, é um trocinho chato de fazer. É um cálculozinho chatinho de você fazer. Então, pra mim, quando o cara tá fazendo o dígito verificador, o cálculo do dígito verificador, ele não necessariamente vai estar aprendendo a programar, ele não necessariamente está aprendendo a fazer alguma coisa que vai ajudar a evoluir na carreira, mas é uma coisa que provavelmente em algum momento da carreira o cara, no Brasil, óbvio, né, vai passar. É o tipo de coisa que pode ser totalmente automatizado com o ChatGPT. É só você pedir em que linguagem você quer, e aí pedir para ele fazer a validação do CPF, e aí você falar que ele precisa também validar o dígito verificador, cara, tá pronto. É uma incomodação a menos, é um problema a menos de se fazer. Eu mesmo já testei o ChatGPT para gerar código para ver o que acontecia, né? Mas isso vai além de se fazer as perguntas certas, né? O ChatGPT, ele não tem contexto nenhum, ele não sabe do seu dia a dia, ele não sabe do sistema que você está fazendo, como funciona a plataforma, detalhes das suas regras de negócio. Então, mesmo fazendo as perguntas certas, você não vai ter a resposta esperada. Até porque a maior parte do trabalho do desenvolvedor ali, do time de desenvolvimento, sejam os QAs, POs, é entender dentro de um objetivo de negócio o que pode dar errado, o que pode dar certo, o que eu faço para entregar aquela funcionalidade da melhor maneira. E pelo que a gente tem hoje de tecnologia, não só com o ChatGPT, mas com qualquer IA, a gente está bem longe disso. Quem sabe daqui 5, 10, 15, 20 anos, a gente nunca sabe o quanto a tecnologia vai evoluir. Mas para o que temos hoje, é indispensável o ser humano. Nada é tão criativo quanto ele. Para o pessoal ter mais uma ideia, um exemplo, né? E que eu acho que se encaixa muito no que o William está falando, é o upload de arquivo. Provavelmente o upload de arquivo, quando a galera está aprendendo a programar, é uma das primeiras coisas que o cara vai aprender, não sei se vai começar a aprender lógica e tal, e aí quando ele começar a mexer com web, uma das coisas que ele vai ter que aprender é o upload de arquivo. Só que assim, se tu chegar pro ChatGPT e falar, ChatGPT, faz um upload de arquivo. Cara, tem tantas maneiras diferentes de se fazer um upload de arquivo, né? Como o William tava falando assim, qual que é o requisito do teu negócio? Então, por exemplo, talvez o requisito do negócio do William seja planilhas do Excel com mais de 2 GB de informação. Meu amigo, se você quiser fazer um upload simples de uma planilha com 2 GB, provavelmente você vai estourar seu back-end, você vai travar a aplicação de alguma maneira. Então você tem que fazer ele particionado, tem que ser um multi-part upload, provavelmente no back-end você vai ter que processar isso em threads diferentes e tal. Então você tem que saber, primeiro, perguntar para o ChatGPT, falar para ele gerar esse código com todos esses detalhes que a gente está falando, e depois ainda olhar para o código dele e conseguir fazer uma crítica em cima disso. Até eu gravei um vídeo pro Orange Juice faz um tempo falando que, cara, uma das principais coisas ainda que qualquer tecnologia de IA não consegue fazer e que o desenvolvedor faz, principalmente quando ele vai ficando mais sênior, é criticar aquilo, saber que realmente aquele código pode ou não pode atender. Então, se você está fazendo uma aplicaçãozinha tranquilinha, alguma coisa que é para você, só usar para você, o upload simples não tem problema. Mas se você fazer uma coisa mega complexa para uma empresa, não adianta você pedir para o upload de arquivo, isso não vai funcionar. Ô, Joel, eu diria que o upload de arquivo, o login, é uma das primeiras coisas que todo desenvolvedor faz errado, né? Ele faz várias vezes até entender, putz, esse aqui é o caminho, é assim que eu devo fazer, assim é mais seguro. É token, né? Pode falar de token também, né? Tem 1000 maneiras de você fazer tokenização, de você implementar GWT, não sei o que, 1000 gente fazer, 1000 maneiras de você fazer errado. Então, cada área vai ter um requisito de segurança, então não adianta, né? Você não vai terceirizar esse tipo de coisa para uma IA, porque é muito vai do contexto, né? Não é só gerar código. Então, por isso que eu digo ainda, para mim, o acelerador. Agora, claro, também fica um alerta aqui pra galerinha que tá ouvindo, que tá começando na carreira, ou mesmo os seniors, que estão aqui na carreira. No meu ver, a gente aqui, nesse momento, tá passando, sim, por uma mudança de perspectiva. Então, assim, você tem que aprender, você tem que mudar a tua mente para saber, assim, cara, não adianta agora, com essas ferramentas, você ficar codando tanto. Você tem que saber pedir e, cara, deixar o ChatGPT gerar o bruto. E depois você pega lá, vai, refatora, olha, critica. Porque, assim, a gente sabe, principalmente a desenvolvedor que mexe aí com
5, 10 linguagens, cara, você não vai lembrar dos comandos, cara, você não vai lembrar de tudo de cabeça, você vai ter que pesquisar muito no Stack Overflow para conseguir gerar algum tipo de código, porque é muito comando, é muita coisa diferente, é muito framework e tal. Então, com certeza compensa muito mais você pedir pro ChatGPT gerar um bruto, daquilo, gerar aquele código, especificar bem o que você quer e aí partir e começar a trabalhar a partir daquilo. E poder também utilizá-lo de uma maneira mais produtiva, porque não adianta só gerar código. Porque, meu amigo, se você está gerando um código, você coloca lá no seu software e não entende para que ele serve, provavelmente você vai ter muito problema. Tem que saber criticar aquilo, né? Então, não basta só pedir, né? Tem que conseguir olhar e explicar, né? O pessoal fala assim, nossa, acabou, né? Prova de empresa agora com ChatGPT, onde você tem que gerar código, acabou. Eu falo, não, porque primeira coisa, ele pode gerar o código todo para mim, mas depois, se o cara vai ter que me explicar aquilo. Se ele não saber me explicar, não adianta nada, né? Uma coisa que eu quero acrescentar, exemplo, o cara pode ir lá, pegar o código, aplicar no projeto, ele não sabe o que está acontecendo. Aí, quando uma pessoa da equipe, que seja um segundo desenvolvedor que vai pegar aquela parte, vai acrescentar uma coisa em cima, um QA que vai testar, ou etc., se o cara pegou ali, não sabe, gerou o código do ChatGPT, colocou e não sabe como foi aplicado, ele vai, além de complicar o projeto para ele mesmo, porque no futuro ele vai ter que voltar ali, ele pode complicar a equipe toda. Então, não adianta também você aplicar coisas na qual você não está sabendo como funcionam. Então, o estudo, principalmente, é muito importante quando você vai aplicar alguma coisa. Então, um exemplo, o cara que vai utilizar isso numa prova para um trabalho, 90% dos casos vão perguntar, eles querem saber como o cara desenvolveu aquilo, querem saber se ele entendeu aquilo. E o cara não vai saber explicar, muitos dos trabalhos são equipe, ele adiciona um código que o outro não entendeu e ele não sabe explicar, ele complica ele e a pessoa do lado que provavelmente poderiam pegar uma vaga de emprego. Então, não adianta nada você só pegar o código, como muita gente acredita que é fácil, sem você saber o porquê aquele código funciona daquela forma e como ele realmente vai ser aplicado no futuro para as próximas partes do projeto. A interação com o ser humano, cara, tá longe disso acabar. Eu nunca vou ficar naquela de dizer não, nunca vai acabar. Pode ser que o dia acabe, mas a verdade é que eu vejo assim que ainda tá muito longe de uma IA realmente conseguir substituir o desenvolvedor, cara. Porque ela tem que entender muita coisa, né? Até porque hoje, nessas novas ferramentas de prompt, tem muita coisa que o input foi limitado, né? Então, até o quanto você pode escrever de texto para perguntar para a IA, ela é limitado, né? Pelos problemas que eles tiveram nas primeiras versões. Então, assim, não adianta, cara. Não adianta. Sem contar que, assim, muitas vezes o projeto que a gente faz referencia uma lei, referencia uma ISO, referencia alguma coisa. E, cara, o ChatGPT não vai saber a melhor forma de como aquilo é implementado em cada país, né? Então, tem coisas também que são decisões médicas de cada país. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem esse é o nome agora, se não me engano é TIS, né, que fala sobre procedimentos médicos e tal. Cara, não adianta. Até a gente conseguir uma IA que realmente consiga fazer esse racional, é difícil. Sem falar que, assim, ainda tô falando de nível de legislação, né? Mas a realidade a gente tem é que em cada empresa hoje tem um fluxo de trabalho totalmente diferente da outra. A gente vê isso pelo mercado de tecnologia, sabe? É difícil as empresas ter o mesmo procedimento de trabalhar. Cada lugar tem suas diferenças. Então, pra gente chegar e implementar essas diferenças, ainda tá longe de substituir o ser humano. Eu nem iria tão longe assim como regras de negócio. Acho que nos principais times aqui da F-Câmara, da Omnicar, nós temos os UX, que nos ajudam ali a montar toda a experiência para o usuário final. Uma inteligência artificial não está preparada para montar, não está preparada para medir se a tela que foi montada com a disposição de campos, ela é fácil de usar, se ela resolve a dor do usuário final. Muito longe disso. Sim. Enfim, é só bom a gente reforçar, pessoal, pra quem tá com medo aí, saber, gente, não vai nessa pilha que realmente a gente não vai ainda ser substituído né? Não vai ser substituído pelas IAs ainda, pelo menos nos próximos anos. Então, quem tá começando a carreira ou tá com medo disso, cara, tira esse medo da tua cabeça. A única observação é, de novo, se você já tá na área de desenvolvimento, começa a pensar como você vai colocar o IA. Se você ainda não assina o Copilot, assine. Se você vai usar o ChatGPT, use, mas comece a trabalhar, porque é uma nova forma de se pensar. Então, toda hora você tem que estar exercitando e pensando, cara, como é que eu uso isso aqui para acelerar meu trabalho? Porque isso, para mim, eu não tenho dúvida. Daqui 1-2 anos, cara, a gente vai sentir nas sprints, nas cerimônias que a gente tem, vai ser nítida a diferença de perceber a velocidade de uma pessoa que trabalha integrada com uma IA e uma pessoa que não trabalha. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que a produtividade para quem trabalha junto com a IA vai ser muito maior.
E falando nisso de evolução, do que a IA pode chegar, eu acho que vale a pena a gente olhar para trás, assim, né? Porque a gente chegou nesse nível de inteligência artificial por vários fatores, né? Mas eu acho que, assim, a gente falando de IA, né, de substituir, do que vai evoluir, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho para trás e olhar o que aconteceu aqui no passado. Porque eu acho que essa explosão de IA aconteceu muito na última década, na realidade de 2010, assim, para cá, né? Por vários fatores. Eu acho que um dos principais é processamento, né, que a gente teve, o poder computacional que a gente teve de processar uma mega quantidade de dados, né, processar isso. E aí a gente começou, a partir desse poder de processamento, a teorizar cada vez mais. Então a gente teve eu acho que aí entre 2011, principalmente até 2015, 2016, por aí, a gente teve uma forte evolução da IA na parte de entendimento, né, de como a gente consegue processar e elaborar imagens em cima disso, né, criar muita coisa através da IA. Então, até pela pesquisa que a gente teve, fortalecimento de carros autônomos, né, de como a gente processa e faz a IA entender imagens e realmente gerar essas imagens para tomar uma decisão a partir desse movimento, né? E aí, a partir, eu acho que de 2016 para frente, que a gente começou beleza, conseguimos resolver, em certa parte, essa temática, e a gente tem agora, sabe mais ou menos como ensinar a IA a interpretar o nosso mundo, que a gente começou a evoluir nessa questão mais de semântica, né, de como realmente ela entende assim uma fala. E isso também não é novo, isso vem desde as épocas das análises emocionais através dos NLPs. Falei certo, Guilherme? NLP? Natural Language Process? Acho que sim. Dos antigos NLPs que a gente começou a evoluir para o que a gente tem hoje para esse modelo de prontidão. Não sei se vocês acompanharam também essas épocas, se o Guilherme, que disse que já está há 4 anos nisso, se você teve essa percepção dessa evolução. Eu tive, porque, exemplo, quando eu comecei a estudar IA, foi na faculdade, o professor passou umas coisas pra gente fazer com IA no geral, era mais uma pesquisa simples, mandar ele encontrar algumas informações dentro de database, coisas assim. E eu comecei a utilizar as coisas mais simples, coisas que a própria biblioteca de Python, por padrão, você tem padrão lá para fazer, gerar mini IAs, vamos dizer assim, né, inteligências que vão conectando informações e encontrando informações para você. Nisso, eu passei para estudar o OpenCV, que foi o que eu comecei a utilizar para poder fazer uma IA de reconhecimento facial. E o OpenCV, para quem não sabe, é uma biblioteca que faz várias coisas e tem uma parte de reconhecimento facial que você consegue detectar partes do corpo da pessoa em imagens e replicar para encontrar outros locais. Depois, eu não vou lembrar o nome agora, eu comecei a ler um pouco sobre o que gerou o Midgard, o L, etc e tal, sobre o Darwin, sobre isso, das partes de imagem, eu também fui vendo tudo isso, então dá pra você ver uma evolução muito grande, porque o OpenCV começou lá em 2000, muito simplinho, e aí foi acrescentando coisas, foi acrescentando mais ideias em cima, foi acrescentando a matemática do Python, foi sendo evoluído, foi criando bibliotecas em cima, aí você consegue pegar um banco de informações enormes agora e com 10 linhas de comando lá, por causa de biblioteca, fazer eu ia treinar já. Eu lembro que o primeiro projeto que eu tive, meu professor me deu um assunto, ele falou assim, esse site aqui você consegue pegar databases enormes de informações. Pega esse cara, coloca pra IA conseguir treinar isso e te dar resposta rápida sobre várias conexões de fatores. Então eu peguei sobre os últimos 20 anos quanto era a quantidade de chuva num país e falei, daqui a 5 anos, baseado nessas informações, você consegue me elaborar qual que seria a quantidade de chuva nesse mês? E por causa dele via todas aquelas informações e falava, a probabilidade é isso daqui, de chover essa tanta quantidade. Agora hoje em dia, se chegar pro ChatGPT e perguntar isso, ele vai te responder muito mais rápido e com muito mais informação, provavelmente, do que o que você fazia com um banco de dados pequeno, né? E é legal a gente ver essa evolução nesse sentido do cálculo do poder de processamento, porque isso reflete também dos grandes conflitos que a gente tem hoje, né? Então, a dificuldade de a gente também evoluir nas IAs, cada vez mais a gente tem informação, a gente tem processamento para fazer isso acontecer, mas dar escala para isso ainda é um grande desafio, né? Isso é escalável. Por isso que o ChatGPT, beleza, ele é até aberto para quem paga, mas ele tem tanta limitação nesse negócio de quantas perguntas você pode fazer, como você pode fazer, porque ainda o poder de processamento que a gente precisa para isso ainda é bem significante, né? Tanto que cada vez mais a gente vê as empresas que são de ramos diferentes se especializando na questão da TI, né? Um exemplo, acho que mais recente que está muito explícito hoje em dia é o caso da NVIDIA, né? Então, para quem
joga videogame, todo mundo conhece aí a NVIDIA, mas cada vez mais, até não só questão de pesquisa e desenvolvimento, até na questão de marketing, a NVIDIA cada vez mais está se posicionando como uma empresa de inteligência artificial, para que realmente desenvolve produtos para pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial, né? Em resumo, escalar é caro, né, Joel? Como sempre. Então a gente tem desafios ainda, né? Eu acho que outro desafio que a gente tem grande é a questão da segurança, né? A gente estava conversando aqui que uma coisa muito comum para quem quer saber sobre segurança e intrusão, procura depois SQL Injection, né? O SQL Injection. O SQL Injection, cara, é uma das coisas mais antigas e literalmente significa você executar ou fazer um comando diferente no banco de dados, ou fazer uma busca de informação, injetando um código no meio dessa consulta aí, né? Uma das coisas que a gente tem aqui hoje é o Prompt Injection, né? O Chat Injection, não me lembro o que é. Literalmente, o cara conseguir subverter a inteligência artificial para responder coisas que, teoricamente, ela nem deveria responder. Você já viu, Guilherme, algum exemplo desse assim na prática? Na faculdade, alguma coisa assim? Não cheguei a ver na faculdade, que a parte da faculdade eu vim bem mais na parte de imagem do que pesquisa, que foi integrado com esse lado. Eu li muito depois, mas eu não tive contato direto ainda. Eu sei que o povo que tá tendo na faculdade nesse exato momento, né, mesmo que eu fiz, tá vendo coisas novas já. Eu tenho um amigo meu que tá estudando, eu já peguei como tá a base de estudo deles, estão aprendendo muito mais coisas. O professor até já tá utilizando o ChatGPT para explicar coisas de IA pra eles. A própria IA tá ajudando as pessoas a estudarem IA. Cara, e assim, isso já fez gerar vários problemas, várias mudanças aí, e isso não é algo novo, né? Essa questão de você fazer esse prompt injection, várias empresas já passaram com isso, que trabalham com IA. A própria Watson da IBM, né, que hoje em dia é uma IA muito utilizada para a área de saúde, cara, teve que ser remodelada várias vezes para se proteger desse tipo de situação, né? O Google já sofreu muito com isso, também dessas questões desse prompt injections que a gente tem, e o ChatGPT não é diferente. Então, assim, pra gente ver que a gente tá agora passando por problemas de evolução, problemas de segurança que a gente tem, que já vem de muitos anos, né? O Watson mesmo, se eu não me engano, acho que foi em 2017, final de 2017 e 2018, que ele ficou, acho que quase 3 dias fora do ar, porque eles literalmente estavam recompilando e refazendo toda a parte neural do Watson para uma grande atualização focada em segurança. Então, assim, cara, tem muita coisa ainda que a gente vai evoluir. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente vai ver de evolução na questão de segurança, sobre inteligência artificial, que, cara, a gente tá só rastejando, porque já estava disponível para qualquer pessoa que quisesse utilizar há muito tempo. Eu acho que o Azure Machine Learning também era de graça para você testar até não sei quantas horas por mês. Cara, uma coisa no nível do ChatGPT, que qualquer um aí que consiga digitar um texto consegue ter resultado, essa é a primeira vez. Então acho que assim a gente não conseguiu nem ver a ponta do iceberg. É muito fácil para você começar. E aí essa quebra dessa barreira começou a trazer pessoas que eu acho que nunca imaginaram, cara, utilizar isso. Então a gente só tá começando a ver o começo das bizarrices. Toda essa parte de segurança, toda essa parte de teste social agora está cada vez mais quente, não só olhando para a ferramenta, mas o que as pessoas fazem com esse tipo de inteligência. Por exemplo, com o ChatGPT mesmo, tem muita gente aí que utilizando para coisas não tão boas, coisas ruins, golpes, aquelas páginas fakes com muita escrita incorreta, mensagens do WhatsApp. O ChatGPT ele te devolve respostas formais. Isso confunde muito o público, confunde muito as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de abordagem. Então, ele vai além da segurança técnica, ele vai para uma segurança social, porque de uma forma ética, ninguém quer fazer uma tecnologia que prejudique alguém. Não teve também um grupo de hackers, não sei de onde, que utilizaram o ChatGPT para criar um malware que estava interagindo com o último update do Windows, faz umas 2 semanas isso atrás, e por causa da inteligência que o ChatGPT ele sabia muito sobre o Windows, coisa que eles não sabiam, esse grupo, e eles utilizaram essa informação para criar um vírus que estava entrando em conjunto com o Windows Update. Então ele podia forçar o update do Windows, adicionar aquele programa, né, aquele update, e isso estava roubando dados das pessoas. Estavam até, como que é, Kaspersky,
Eu sei que a Avast tiveram que fazer uma atualização urgente no antivírus deles para pegar esse arquivo, porque tava muito prejudicial, e os caras utilizaram o ChatGPT para gerar isso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente faz sentido para mim, né? Porque, assim, hoje em dia existe muito viés de segurança para você burlar, mas eu acho que, assim, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é o zero day, né? Então, qualquer bug que é zero day, ele é um risco que é técnico para segurança. Só que aí, com a IA e esse conhecimento da IA de como funciona o sistema operacional por debaixo dos panos, cara, o que eu acho que tem de capacidade agora para gerar esses bugs zero day, cara, é muito alto, né? Porque hoje, assim, muito dessa parte aí de segurança que a gente tem, até pelos canais do YouTube aí que a gente tá vendo recentemente, né? Canais grandes, como o Flow no Brasil, que foi hackeado e tal, cara, é muito mais uma engenharia social do que realmente uma engenharia que é técnica, né? Então a gente tá vendo esses canais com o Linux, como é que é? Tech Tips, né? O Tech Tips, o Linux Tech Tips, o Overflow, por exemplo, não, o Flow Games, né? Aqui no Brasil foi hackeado, e tudo pela mesmo tipo de golpe, né? Então não é que o cara conseguiu descobrir a senha, mas através de uma engenharia social, de manda link, clica no link, e aí a partir disso instala um malware, o cara conseguia roubar as sessões antivírus que a gente tem. Então, assim, hoje em dia tem muita engenharia social envolvida, mas com esses zero days, esses bugs que ninguém tinha sabido que esses caras conseguem criar, você consegue criar vários números de vulnerabilidades aí diferentes, né? Então é uma mistura bem perigosa. Puxando os negócios do YouTube que você falou, eu tenho uma pessoa que eu acompanho que ele fala sobre aqueles famosos call centers de scam que tem, que a galera liga pra gringa fingindo que é Amazon, etc e tal. Ele mesmo pediu pro ChatGPT criar uma mensagem de texto que fosse muito convidativa para ele mandar para essas pessoas que trabalhavam nesses call centers, achando que era uma proposta melhor de trabalho. Clica no link aqui no site para mandar seu currículo, sabe? E isso ele conseguiu derrubar 3 ou 4 call centers enormes, porque colocou um vírus numa máquina e ele espalhou, usando o ChatGPT para criar uma mensagem convidativa. As pessoas viam a câmera e falavam, isso daqui não tem como ser falso, tá muito bonito para não ter sido uma empresa de verdade ter feito, sabe? Então dá pra você usar o ChatGPT pra muita coisa mesmo. Eu acho que a última coisa que a gente pode falar ainda que tem a ver com segurança é a questão da ética, né? Na própria página do Google, se você entrar em ai.google Responsibilities, você procurar, lá eles têm uma lista, né, do que para você desenvolver uma IA, do que você tem que estar atento, né. Uma das coisas que eles falam que é sobre segurança, não é uma questão só técnica, eles falam que uma das coisas importantes para você ter uma IA que é segura é você ter várias métricas diferentes para acessar tanta parte de treino e monitoria. Então, assim, uma das coisas para você garantir que a tua IA é segura é você porque as IAs, elas, para quem não sabe, elas têm uma parte em que você precisa literalmente treinar essas IAs, né? Fazer elas aprenderem para isso. Então, hoje em dia, existe uma preocupação para a questão da segurança que a gente tenha métricas muito visíveis para toda a parte de treino e monitoramento. Então, enquanto essa IA está aprendendo, a gente tem que estar monitorando e criando estatísticas e métricas para ver se o que ela está assumindo não é um risco de segurança. Então, saber se defender enquanto essa IA realmente está aí aprendendo, né? E isso é uma prática de recomendação trazida direto pelo Google, né? Para trazer isso. É uma preocupação que a gente tem muito grande. E nisso também, uma das coisas que eles colocam tanto para a questão da ética como da segurança é o dataset, né? Dataset é tudo que a gente chama hoje em dia de como a IA aprende, né? Os dados para onde essa IA olha, né? Isso a gente chama de dataset. Então, uma das coisas para que a gente seja compliance, ou como você quiser chamar, seja correto, eticamente correto, e também para que você não tenha falha de segurança, é entender o dataset para qual você está olhando, da onde essa IA está aprendendo. E aí, para coisas como o ChatGPT, por exemplo, que literalmente aprende internet inteira, basicamente, imagina o nível de curadoria que você tem que ter para essa IA continuar sendo segura, né? Quanto que você tem que ter uma curadoria específica para isso ser seguro. Então, assim, eu acho que nessas evoluções que a gente tem da IA, um dos desafios vai ser esse tipo de curadoria e visão que a gente tem para manter esses dados homogêneos e que eles sigam por uma linha onde a IA não crie fortes vieses, né?
tudo aqui que a gente já falou é importante demais para o desenvolvedor, inclusive para a pessoa que esteja querendo começar a estudar, aprender como se desenvolver IA, porque assim, toda essa parte de viés, de como você olha o dado e tal, é importante. Então, não é uma questão só de você aprender matemática, estatística, aprender como é que funciona uma derivativa, quando você faz um slope, né, para começar a ter essa ideia de estatística para como criar esses cálculos, mas também como você cria essas IAs que são saudáveis desde o D0, assim. Então, para você que quer aprender como desenvolver uma IA, nunca se esqueça desse elemento. Vale bastante a pena, por exemplo, dar uma entrada na página de Responsibilities de IA da Google para dar uma olhada nesses elementos que são importantes para a gente ter, né? Tanto que lá nessa guia, nessa página do Google, uma das coisas que eles falam lá é teste, infinitamente para a gente conseguir ter boas IAs. Mas aqui focado para o desenvolvedor, que talvez se começou a se interessar por aqui, vocês recomendam, vocês querem dar algumas dicas de ferramenta, alguma coisa assim, que o cara talvez não tenha tanta prática, ou já tem um conhecimento mínimo matemático, quer começar a acelerar para aprender esse mundo de como desenvolver uma IAzinha simples mesmo, do zero? O que vocês dão de sugestão de ferramenta, ou sei lá, de curso, que eles possam olhar para isso? Falando sobre isso, conhecer IA, né, como criar uma IA, eu vou dar um exemplo que muitas pessoas podem fazer isso agora, se quiserem. Você abre o ChatGPT, exemplo, eu vou pegar o meu exemplo de como eu comecei com IA, que foi com reconhecimento facial. Se você chegar para o próprio ChatGPT e perguntar assim, eu gostaria de criar uma IA de reconhecimento facial, vou dar um exemplo, em Python, me dá 3 bibliotecas que eu posso utilizar, ele vai te dar uma lista de bibliotecas. Exemplo, ele te dá o OpenCV como primeiro, que é uma biblioteca super popular, como eu falei, ele tem uma própria parte de processamento de imagem, reconhecimento facial, ele te dá Delib e o Face Recognition, que é baseado em Delib, ele te dá outros exemplos como Keras, então você consegue usar a própria IA para te dar ideias e bibliotecas e começos para desenvolver uma própria IA do zero. Ele, inclusive, se você perguntar para o ChatGPT qual é a complicação que ele teve na hora de criar, ele vai falar sobre o treinamento dele, especificar como foi o treinamento dele, qual a complicação. Se você procurar, ok, mas é parecido com o treinamento de tal tipo de IA, ele vai te comparar falando que sim é ou não, porque cada IA tem o seu próprio desenvolvimento. Você for fazer um treinamento de uma IA para imagens, você precisa de banco de imagens para colocar. E às vezes o banco de imagem pode ser muitos tipos. Primeira vez que eu fiz, eu peguei várias imagens do céu e coloquei rostos que eu queria que ele reconhecesse escondidos nessas imagens, no mesmo tom de cor de fundo, só com um traçado fraco. E ele foi procurando esses traçados e falava, nessa imagem que tem tudo azul, eu consigo encontrar a cara dele aqui. Então você tem um exemplo de teste que você pode fazer treinamento. Isso a biblioteca do próprio OpenCV te dá. Porém, nem sempre ele vai te dar a resposta que você espera. Legal. Acho que tem bastante conteúdo, bastante coisa pra galera que quiser se estabelecer com IA, se quiser trabalhar com IA com programação. Mas, de novo, eu vou reforçar o que eu venho falando aqui o programa inteiro. Se você é desenvolvedor, começa a colocar a IA no seu dia a dia. Não vou entrar, se demagogo, chegar aquele pessoal e falar, não, senão você vai perder o seu emprego. Mas eu acho que, sinceramente, se você não começar a utilizar a IA, você pode ficar um pouco para trás, sim, porque para mim é um acelerador que é bem significativo para você trabalhar na área de desenvolvimento com IA. Então, as empresas já estão começando a testar isso, mas você em casa mesmo acho que pode testar muito. Então, a gente tem um acelerador aí que é bem significativo e meu conselho para você comece a colocar o ChatGPT e essas ferramentas como o Copilot X no seu dia a dia para você já começar a aprender. Mas, Joel, eu vou estar deixando de aprender as coisas se eu só utilizar o ChatGPT. Eu não acho que é bem assim, você não vai estar aprendendo nada se você só usar. Se você simplesmente for Ctrl+C, Ctrl+V, com certeza você vai deixar de aprender muita coisa e você está literalmente só copiando e colando. Mas se você realmente conseguir olhar para aquele código, começar a criticar e começar realmente a estudar em cima disso, eu acho que uma das melhores maneiras de se aprender é hoje em dia agora com o ChatGPT. Pode ser um ótimo curso que é gratuito para você evoluir, porque você consegue discutir aquele código com o chat, você consegue literalmente perguntar por que ele tomou aquela tomada de decisão, isso te ajuda a entender mais ou menos como os mecanismos da programação aí funcionam. Então, essa é a minha dica aí para quem realmente está em dúvida se olha para isso ou se é mais um hype, e eu honestamente não acho que seja um hype. Eu acho que é uma nova vertente de tecnologia que chegou aí para ficar. Ninguém vai perder o emprego, ninguém vai deixar de trabalhar na área de programação por causa disso, mas realmente agregar isso pode ser uma
excelente diferença aí na tua carteira, na tua carreira, não na tua carteira. Na carteira também, né? Porque você consegue trabalhar com o ChatGPT, quem sabe você consegue um aumento também, né? Quem sabe? Quem sabe você começa a entregar mais, né? Exatamente, cara. O pessoal fala que você não entrega, ó. Quem sabe você consegue entregar mais aqui agora. E galera, agora eu só queria ouvir de vocês aí por último, se vocês têm mais alguma dica sobre o ChatGPT ou para quem quer começar a estudar, entender um pouco mais por IA, fiquem à vontade aí. Joel, não tenho nenhuma dica específica, né? Mas eu acho que emendando essa sua linha de raciocínio, tudo que aumenta a produtividade é bem-vindo na nossa vida, né? Tudo que tem um ganho real pra gente, tem que utilizar, né? E o ChatGPT tá aí, ele pode ajudar a gente com isso. E se você é desenvolvedor, você tá imergindo nesse mundo de machine learning, inteligência artificial, eu sempre recomendo começar aos poucos, né? Então, pense naquele algoritmo gigante, que ele pode ser lindo, ele pode ser inteligente, mas qualquer ganho, qualquer melhoria nesse algoritmo já pode ajudar a sua empresa, já pode ajudar o negócio do seu time de desenvolvimento e já é um ganho real pro dia a dia. Adicionar a ideia do que o Joel falou sobre que por mais que ele te dê o código, você precisa estudar, pensa na seguinte maneira de pensar. Existe receita de bolos há anos. Você tem livros e livros que ensinam a fazer bolo de chocolate. Mas se você pegar aquela receita e seguir ao pé da letra, você vai fazer o melhor bolo de chocolate? Vai ser a melhor, o que todo mundo já comeu? Provavelmente não. Você vai ver por que eu usei tanto açúcar, ficou meio doce, eu posso diminuir, eu posso adicionar alguma coisa a mais. Então ele te dá receita, só que a pessoa na qual vai utilizar a receita, ela adapta da maneira que ela precisa, ela transforma muitas vezes. Então, pensa que o ChatGPT está te dando a receita, mas ele não está te ensinando a fazer ela perfeitamente. Então, utilize o que ele te dá como um estudo, mas não como a resposta final, muitas das vezes. Tente aperfeiçoar o que ele te entregou da sua maneira e entender o porquê que ele colocou aquela linha de código ou porquê ele adicionou aquele caso em específico que talvez você não saiba o porquê foi. Então é isso, galera. Eu acho que inteligência artificial é um negócio que a gente vai ouvir ainda cada vez mais falar e é uma coisa meio sem fim, cara, sem fim. Acho que a gente falou 1 hora e pouco aqui sobre isso e a gente não arranhou nem a mínima superfície disso ainda. Mas, dito isso, eu realmente não acho que a gente está perto do momento onde os desenvolvedores vão perder emprego por causa aí dessa IA. Mas vale a pena ficar antenado, vale a pena saber isso. William, meu amigo, suas últimas palavras, seus últimos conselhos, seus beijos para quem vão, seus abraços para quem vão, fique à vontade aí, a palavra é sua. Show, Joel. Queria agradecer mais uma vez aqui por essa participação no Orange Juice e a todos que estão escutando a gente até o final, nosso podcast vitaminado. Valeu e até a próxima. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco. Gente, espero que tudo que foi dito aqui seja útil para vocês. Abram a mente de vocês para começar a utilizar mais a IA na vida de vocês ou que façam que vocês tenham um assunto para conversar, às vezes com pessoas. E a maior dica é bebam bastante suco, principalmente de laranja. Sensacional. E no mais, pessoal, ficamos por aqui. Volto com vocês no próximo programa. Isso caso eu não seja substituído também aí por uma IA. Mas se eu for, foi um prazer conversar com vocês. E máquinas, por favor, não se esqueçam, eu sou amigo de vocês. Então, quando vier a guerra, estamos juntos. É isso, galerinha. Valeu e até o próximo Hora de Juice. Até mais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.